E aí, gente, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho aqui de Barroco, um dos movimentos literários mais importantes da história do Brasil. E aí, um movimento literário que teve grande importância não só na composição de ideais, mas na composição de toda uma estética artística. Não sei se algum de vocês já teve oportunidade de conhecer o Triângulo Mineiro, a região antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto, Mariana. São cidades muito importantes e que têm uma vasta cultura relacionada a esse período histórico aqui literário do Barroco. Antes de entrar na literatura em si, quero falar um pouquinho do contexto histórico. A gente tem que retomar algumas coisas antes para falar sobre o Barroco. A primeira coisa é o fortalecimento dos estados absolutistas na Europa. O que significa que eu começo a ter uma noção de Estado central, ou seja, de um país, de um governo. Então, grandes países como França, Espanha, Portugal, Inglaterra estão se formando nesse momento, Holanda, estão ganhando uma força a partir de um governo central. Estado absolutista por quê? Porque um rei, um imperador, como você prefere chamar, ele detém o poder total. Aquela frase do imperador francês, o Estado sou eu, ou seja, o imperador, o rei, ele detém o poder do Estado. Ainda não estou relacionado a questões democráticas, a ideia de democracia ainda não está sendo tão discutida. E um outro evento importante, com a força desses estados nacionais, tem o surgimento de uma teoria que vai se contrapor à Igreja Católica e vai fazer com que a Igreja Católica perca muito da sua influência, que é a Reforma Protestante, idealizada sobretudo por Martinho Lutero e Calvino. O Lutero, gente, ele é muito importante porque ele fez uma coisa revolucionária para a época dele. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Parece uma coisa simples a gente falar hoje em dia, mas tal ato dele significa que a população poderia interpretar a Bíblia. Eu deixaria de ter a interpretação na mão dos padres, dos bispos, dos cardeais, que eles passavam a interpretação deles para a população, e isso permitiu uma manipulação maior das massas para o poder individual, o poder do indivíduo. Ou seja, cada um vai ter a possibilidade de interpretar e dar a sua versão, a sua interpretação da Bíblia. Esse contexto anterior ao Barroco fez com que a igreja sentasse e pensasse: opa, olha lá, temos que mudar isso daqui, não está bom. E aí, o Concílio de Trento, que ocorre de 1545 a 1563, é o concílio no qual a Igreja Católica vai tentar refletir sobre vários aspectos relacionados à difusão da Igreja, à fé cristã no mundo, que eles propõem alguns ideais que vão influir diretamente na Europa e nos países colonizados, inclusive aqui o Brasil. A criação da Companhia de Jesus, tá certo? O retorno da Inquisição. Claro que o principal livro que passou a ser proibido foram as 95 teses defendidas por Martinho Lutero, e a Contra-Reforma, ou seja, a Igreja Católica se opõe de maneira declarada à Igreja Protestante, ou seja, à Igreja do Martinho Lutero e do Calvino. Isso significa que a Igreja quer voltar a recuperar o seu poder. Então, nós vamos ter esse período histórico, que é o Barroco, uma forte influência da fé cristã. Tanto que os dois escritores mais famosos do Brasil, nós temos o Boca do Inferno, que é o Gregório de Matos, mas que era um cristão, mas com um olhar muito crítico sobre a igreja, e o Padre, que é o autor cobrado pelo Unicamp, o Padre Antônio Vieira. Também um cristão fundamental, braço direito do Papa durante muitos anos, mas que tinha também uma visão muito crítica e muito precisa sobre o cristianismo. Fatos históricos importantes. Dom Sebastião, rei de Portugal, ao combater os mouros ali na região do norte da África, que seria o Marrocos, ele desaparece. Problema: Dom Sebastião não tinha filho, não tinha esposa, não tinha irmão, tá certo? Então, precisava que alguém sucedesse Dom Sebastião no reino português. Parente mais próximo, Felipe II, por coincidência imperador da Espanha. Uma coisa importante: Espanha e Portugal eram grandes rivais econômicos e políticos. Quando a Espanha ganha Portugal de bandeja, vamos dizer assim,
O que acontece é que o Felipe II, ele abandona as colônias portuguesas, entre elas o Brasil, e valoriza as colônias espanholas. Então, o sumiço do Dom Sebastião é fundamental para a gente entender o Brasil. Sobretudo aqui, ó, os anos de abandono, o que permitiu com que a influência de outros países, a França e, sobretudo, a Holanda no Brasil. Se você for no Nordeste brasileiro, São Luís no Maranhão, Recife em Pernambuco, você tem grande influência da cultura holandesa nessas culturas locais, porque os holandeses se estabeleceram ali e, muito tempo, eles influenciaram na política e na economia brasileira. Então, era um país ainda produtor de açúcar, com grande foco em Pernambuco e na Bahia, tá certo? Eram os dois grandes estados no Brasil na época. E eu estava iniciando o ciclo do ouro em Minas, mas quando eu falo iniciando é bem no início. Então, o foco da literatura barroca vai ser aqui Pernambuco e Bahia. Depois vai ir para Minas, mas a literatura do barroco ela não vai ser influenciada tanto por Minas. O que vai ser influenciada é, sobretudo, a escultura, com o grande escultor brasileiro, o Aleijadinho, tá certo? Então, se você for para essas cidades, Mariana, Ouro Preto, você vai ver muitas obras, as igrejas influenciadas pelos ideais barrocos. E aqui, galera, eu tenho uma estrutura totalmente dependente de Portugal no século XVIII. E qual é a estrutura dependente da nossa metrópole? É uma família patriarcal, ou seja, o pai detém o poder dessa família, ele é o chefe absoluto, por isso a gente tem até hoje a ideia do homem da casa, tá certo? É o cara que provém, é o cara que tem que ser respeitado. E o tripé básico da cultura colonial brasileira. Monocultura, ou seja, a produção de cana-de-açúcar apenas, trabalho escravo, quem trabalhava eram os escravos, os homens livres não trabalhavam, o trabalho era visto como algo depreciativo, e o latifúndio, ou seja, grandes proporções de terra focadas para a produção daquele produto. Saindo do contexto histórico, vamos aqui, galera, para o contexto literário. E eu quero marcar com vocês duas coisinhas. Primeiro, a forma. Eu tenho dois grandes gêneros textuais sendo desenvolvidos. A poesia lírica, muito pautada no soneto, não quer dizer que seja só soneto, mas a maioria dos textos barrocos eram sonetos. E os sermões. Sermões são tipos de textos religiosos que alguns escreviam, sobretudo o padre Antônio Vieira, para serem lidos antes da missa. Ou seja, eu tinha lá o momento da missa que tinha passagem bíblica, eu tinha a dissertação do padre sobre aquela passagem bíblica, ou seja, a interpretação dele. Esses eram os sermões. Prevalência pelo verso decassílabo não quer dizer que vai ser sempre, mas prevalência fundamental. Uma exploração constante e abusiva das figuras de linguagem. Ressalto 5. Metáforas, alegorias, antíteses, paradoxos. E uma que não é tão famosa, mas que é fundamental, que é o hipérbato. O hipérbato vai entrar muito aqui quando a gente trabalhar o cultismo, ou seja, a valorização da forma. Questão das ideias. Uma questão fundamental que é a dualidade. Nós temos aqui um mundo dual, um mundo de oposição. E a oposição vai se dar sempre em alguns aspectos. A fé versus a razão. Eu tenho uma sociedade que passou pelo antropocentrismo do classicismo, mas que está voltando um pouco para o teocentrismo da Idade Média. Então há um conflito entre fé e razão muito forte. Consequentemente, o que é espiritual, que está ligado mais à questão religiosa, e o que é material. Por que há o conflito do que é material? Porque eu tenho a ascensão da burguesia como a classe social dominante. E essa classe social dominante vai fazer com que futuramente esses estados absolutistas caiam. Então, a burguesia começa a surgir, o trabalho comercial passa a ter grande importância. Eu versus o mundo. Então, um conflito do individual versus o universal. Ou seja, aquilo que acontece comigo e aquilo que acontece com todos. Idealização amorosa, ou seja, eu tenho uma idealização, uma mulher perfeita, maravilhosa, apaixonante, divinizada. Porém, eu começo a ter aqui
aquele prazer da carne, aquela mulher que vai ser ao mesmo tempo anjo e demônio. Anjo, pela sua forma, pela sua beleza. Demônio, porque ela vai ser a responsável por tentar esse eu lírico, tá certo? A cometer os pecados. Então, é muito interessante que eu sempre tenho jogo de oposições, um jogo de dualidade nas obras do Barroco. E dois conceitos fundamentais para a gente fechar essa aula inicial aqui. Características literárias, cultismo e conceptismo. Muito cuidado porque são conceitos cobrados nos vestibulares e que causam muita confusão nos alunos. Cultismo, galera, sempre que eu pensar em cultismo, eu estou pensando, deixa eu colocar aqui, na forma textual. O que isso significa? Que é a forma como esse texto é feito. Então, o Barroco tem uma forma extremamente rebuscada, tá certo? Então, é um texto muito complexo de ser lido em alguns momentos. Há uma sofisticação, há um trabalho com a linguagem muito grande. Sobretudo, pelo uso e abuso das figuras de linguagem. As retomadas de palavras, de ideias, são constantes, sobretudo se vocês forem ler os sermões do Padre Vieira para a Unicamp. Então, são retomadas, eu sempre faço aquela ideia de coesão textual, aquilo que vocês aprendem em redação, de sempre retomar o que foi dito anteriormente. E o abuso das figuras de linguagem. Então, é um texto que é extremamente rebuscado, bem feito, bem trabalhado, bem pensado e, consequentemente, complexo. O conceptismo, sempre que eu pensar em conceptismo, eu estou pensando em ideias, tá certo? E eu tenho normalmente uma explicação desse conceito ou dessa ideia por meio de uma imagem concreta. Então, é muito comum eu trabalhar com exemplos, com parábolas, tá certo? Com comparações, uma figura de linguagem fundamental para lidar com a concretização de algo são as comparações. Metáforas também são muito úteis. Então, as figuras de pensamento, as alegorias, elas são fundamentais para que eu torne uma ideia uma coisa mais material e, consequentemente, mais fácil de ser entendida pelas pessoas. Tudo bem, gente? Nossa próxima aula, então, a gente vai se aprofundar num grande poeta do Barroco brasileiro, que é o Gregório de Matos. Até mais. Tchau, tchau.